Boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde a você que nos acompanha pela internet remotamente de suas casas. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida nessa tarde e que o Senhor possa falar ao teu coração através da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nessa tarde. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do evangelista Lucas, no capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 11 ao 17. Eu convido você a se colocar de pé em referência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra acaba de ser lida e ela é poderosa para falar por si mesmo. Mas, ó Deus, nós pedimos a direção do Senhor neste momento, que Teu Santo Espírito, ó Deus, que possa ministrar essa palavra aos nossos corações, apesar de mim, apesar da pequenez do Teu servo. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor use-me, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. E eu digo: eis-me aqui, use-me a mim, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Que essa palavra possa trazer edificação para a Tua igreja e, ó Deus, impactar os nossos corações nessa tarde, impactar, ó Deus, aqueles que nos ouvem, ó Deus, através dos meios de comunicação, e, ó Deus, possamos viver a Tua palavra, ó Deus, segundo aquilo mesmo que o Senhor já tem determinado, ó Pai, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É interessante que eu não combinei nada com o Ministério de Louvor aqui à frente, e todos os cânticos cantados aqui, o Senhor já falou profundamente ao meu coração através desse texto que Ele preparou para nós nessa tarde. Alguns versículos que o Senhor falou ao meu coração foram citados aqui durante o louvor nessa tarde. Que o nome do Senhor seja glorificado. E um tema para nós nessa mensagem, nessa tarde, é que a vitória de Deus, ela não vem no nosso tempo, vem no tempo e no momento que Deus determinar. E quero dizer para você, nessa tarde, que os teus sonhos, os nossos sonhos, permanecem vivos, porque Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. O nosso tempo é o Cronos, que é utilizado para expressar a natureza quantitativa, o tempo dos homens, anos
meses, horas, dias, minutos, segundos, mas o tempo de Deus é o Kairos, é usado para descrever a forma qualitativa do tempo, o tempo de Deus, que não pode ser medido. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A palavra do Senhor lá em Números 22, 19. Acabamos de cantar aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Porque a palavra do Senhor é viva e verdadeira, e ela é poderosa para falar aos nossos corações nessa tarde. Estamos diante de um texto muito dramático para uma mulher, e Jesus, no capítulo 7 ainda, do versículo 1 a 11, ele opera um milagre no servo do centurião, sem ir na casa dele, porque o centurião reconheceu o seu pecado e manda mensageiro dizer que o Senhor ele não seria digno de que o Senhor entrasse na casa dele, porque ele se reconhecia um pecador. E o Senhor manda dizer a Jesus que através de uma palavra ele poderia curar o servo dele. E assim foi feito. Quando aqueles mensageiros chegam na casa do centurião, o seu servo estava completamente curado. Tamanho o poder do nome de Jesus. E o Senhor Jesus encontra-se aqui nessa tarde, e Ele tem coisas grandes para você, você que tem passado por lutas, por dificuldades. Olha a situação dessa mulher. Era o desejo de uma mulher hebreia se casar com um homem, ter um filho homem, e esse desejo foi concretizado, mas ela veio a perder o seu esposo. Ele faleceu, mas eles, durante o casamento, tiveram um filho, e esse filho ainda jovem, o de repente acontece na vida dessa mulher. Seu filho morre. A palavra não cita o nome da mulher, não cita o nome do filho, não cita o nome do marido, cita a viúva de Naim, filho da viúva de Naim. E o Senhor, após esse milagre que ele operou na vida do servo, a palavra diz no versículo 11, em dia subsequente, ou seja, ontem, Jesus em Cafarnaum, ele operou o milagre na vida do servo do centurião. Passado, ontem. Hoje, dia subsequente, Jesus opera um milagre na vida do filho da viúva, presente. Ou seja, Deus, Jesus, é o mesmo ontem, operou ontem, no passado, opera hoje, no presente, e opera eternamente, no porvir. Nós cremos que o Senhor um dia ressuscitará aqueles que já partiram, que viveram uma vida com o Senhor. É uma história muito dramática, né? E no versículo 13, a gente pode ver que o Senhor Jesus, chegando com aquela multidão, ele se depara com a multidão saindo, a multidão que ia naquele cortejo para enterrar o filho dessa viúva, a multidão da morte. E Jesus chegando com seus discípulos e aquela multidão entrando ali, chegando à porta da cidade, se depara com aquela situação. Nós podemos ver que Jesus, ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Lá em Cafarnaum, ele já sabia que essa mulher precisava de uma ajuda, estava sofrendo. E aquela mulher ali naquele caminho,
eu imagino o que se passava na cabeça dela. Vendo-a o Senhor. É a primeira realidade que eu quero trazer nessa tarde. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele tem visto, Ele vê a situação em que você tem passado na sua vida. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sentir aflição, porque Ele sofreu por mim, por você, ali naquela amargurada cruz do Calvário. Ele sabe, Ele está vendo, Ele via aquela mulher que estava numa situação de dor, de luto, né? De separação. Ela não viu o Senhor, ela nada pediu o Senhor, o texto não diz, mas o Senhor viu a situação daquela mulher. E aquela multidão que acompanhava aquela mulher, nós podemos ver que a cidade de Naim era uma cidade no alto de uma montanha, né, perto do Monte Tabor, uma cidade naquela época cercada por muros, cidade pequena, e havia uma porta na cidade, que era a porta de entrada e a porta de saída. E Jesus ali depara com aquela multidão e Jesus vê o sofrimento daquela mulher. Jesus vai até aquela mulher, vê a situação dela e sente a dor. Nós vemos as pessoas exteriormente, mas o Senhor, Ele vê o que tem passado na sua vida, Ele vê lá no íntimo, o coração, Ele vê na nossa mente o que nós estamos passando, o que nós estamos necessitando. E Ele olha para as nossas necessidades. A multidão via aquela mulher chorando ali durante aquele trajeto, e eu imagino o que se passava na cabeça dela. Enterrar o seu único filho. Ela devia pensar lá no seu íntimo, como será o meu caminho agora? Pensamento daquela mulher, sozinha, era mendigar, né? Pedir esmolas. Os pensamentos do Senhor são completamente diferentes dos nossos. O pensamento dela naquele momento era só morte, era só luto, mas o Senhor conhece os nossos pensamentos. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento daquela mulher era só morte, só luto. Já havia enterrado o seu esposo e agora estava passando por uma situação ainda horrível. Mas a primeira coisa que eu quero deixar para nós nessa tarde, a primeira realidade, a primeira lição é que Deus, o Senhor Jesus, está vendo lá no nosso coração, lá no nosso interior, o que nós temos passado nessa vida, as aflições, as dores, a separação. Quantos já perderam, né, seus entes queridos, mas o Senhor vê, e o Senhor não só vê, mas Ele traz para nós também uma nova realidade, uma outra lição. Ele não só vê, mas Jesus se comove de compaixão. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. O Senhor é compassivo, é assaz benigno.
misericordioso. O Senhor sabe aquilo que se passa dentro de nós. E Ele diz lá no Salmo 68, versículo 5, Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Lá em Êxodo 22, versículos 22 e 23, diz assim: a nenhuma viúva nem órfãos afligireis, se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Interessante, né? Aquela mulher não pediu nada, mas o Senhor via a situação dela. O Senhor se compadeceu dela. O Senhor é cheio de compaixão pelo perdido. O Senhor é cheio de compaixão para conosco. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã nas nossas vidas. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, vai falar sobre o cego Bartimeu, filho de Timeu. E ele estava ali à beira do caminho, em Jericó, e houve uma multidão passando ali, Jesus à frente, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquelas pessoas ali mandam que ele calasse, estavam incomodando o mestre, mas ele continua clamando, gritando, e o Senhor Jesus manda chamá-lo, e ele é levado até Jesus, e Jesus olha para ele e diz: que queres que eu te faça? E ele diz: mestre, que eu torne a ver. Imediatamente, Bartimeu voltou a enxergar, a ver, e a palavra diz que ele seguia Jesus caminho afora. É isso que Jesus faz, ele é compassivo, e quando você clama por compaixão, ele te atende. O Senhor Jesus de Nazaré está aqui no nosso meio nessa tarde, meus irmãos. O Espírito de Deus passeia no nosso meio, ele está aí na sua casa, você que está acompanhando pela internet. Os sonhos dessa mulher foram quebrados, o falecimento do seu esposo e agora do filho, e assim a nossa vida, nós fazemos planos, traçamos metas, né, objetivos, queremos muito que eles se realizam, mas algo acontece no meio do caminho, casamento é desfeito, né, a notícia de uma enfermidade, de um falecimento, ou algo que tira o nosso sono. Eu não sei quantas noites você tem passado, acordado de madrugada, e tem colocado a sua vida diante do Senhor. A situação dessa mulher era muito difícil, mas para Jesus de Nazaré nada é impossível. Olha só, perder um filho jovem é triste. Perder o filho único é mais triste e dramático. Agora, perder o filho único e sendo uma viúva, imaginem vocês a situação daquela mulher naquele tempo. Então, meu irmão, creia que Jesus se compadece das suas fraquezas, das suas lutas, das suas dores, e Ele, no tempo dEle, no tempo do Senhor, tempo determinado por Ele, certamente Ele vai te atender. Pode te atender hoje, pode te atender amanhã, não sabemos, mas o Senhor ouve as nossas orações, e louvo a Deus por essa igreja, por essa reunião de oração, onde o Senhor tem operado sinais e maravilhas. Não operou só no passado, Ele continua agindo no meio do seu povo. Mas uma terceira realidade que eu quero trazer para nós nessa tarde é que há poder na palavra de Jesus. Ele vendo o Senhor, ele se compadece dela e disse: não chores, não chores.
Aquela mulher, naquela caminhada, ela chorava copiosamente, pensando o que seria da vida dela dali para frente. Aquele que era o seu sonho, né? A sua perspectiva de vida havia falecido. O que seria daquela mulher? Mas Jesus, Ele tem poder para dizer, não chores. Quantas vezes você tem acordado de madrugada, tem chorado, mas o Senhor é o único que pode estancar as suas lágrimas, é o único que pode cessar as suas lágrimas, o seu choro, porque a palavra de Jesus, ela tem poder. E ela diz para você nessa tarde, não chores, não chores. O Senhor pode transformar a nossa tristeza em alegria. Nós cantamos isso, né? Tens transformado nossa tristeza em alegria. O Senhor é aquele que tem todo o poder nas suas mãos. E Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Se você crer e confiar, esperar no Senhor. Eu não sei o que se passa na sua vida. Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas aflições. Não é isso, meu irmão? A própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencerão também. Com Jesus nós somos mais que vencedores. Não chores. Se o seu problema é grande, saiba que para Deus ele é pequeno. O que é grande para você, para Deus é insignificante. Não existe problema que Ele não possa resolver, porque o nosso Deus é soberano. Não há porta que não possa abrir. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. E nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso nessa tarde. Mas o que devemos fazer? Primeiro, confiar, saber esperar o tempo de Deus. Com certeza, Ele chegará no tempo certo, porque o nosso Deus, Ele não falha. Mas como? Buscando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor a cada dia e buscando o Senhor através da oração. Porque as nossas orações chegam ao trono de graça do Senhor como aroma suave. E Ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações e no tempo dele, com certeza, nós podemos até dar testemunho do que o Senhor já fez na minha vida. E cada um aqui, eu creio que tem algo muito grande, né, para testemunhar o que Deus fez na sua vida. Ele já nos deu o melhor, Ele já fez o melhor para nós, já nos deu a salvação e Ele continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Meu irmão, minha irmã, mais uma quarta realidade. Vou dizer como o pastor Eloy disse ontem, vou fugir do sermão presbiteriano e colocar mais um ponto, né, além dos 3 pontos. Não poderia deixar. Jesus é poderoso sobre a vida e sobre a morte. Quando Jesus chega, toda a tristeza vai embora. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão? Casamento é restabelecido, relacionamentos são reatados, a graça e a misericórdia do Senhor alcança corações quebrantados e contritos. Jesus chega, toca o esquife, versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, tocou a maca, tocou a rede, onde estava sendo carregado o jovem. Ei, para tudo. Jesus para o cortejo,
e todo mundo ali pasmado, né? E Jesus, ele é aquele que tem todo o poder. Ele toca o esquife e, parando os que o conduziam, eu fico imaginando aquela multidão, vendo aquele homem chegar e dizer: toca o esquife, e eles pararam. Jesus parou aquele cortejo ali, e eu fico imaginando aquelas pessoas, o que eles pensaram naquele momento, assustados: quem é este? Quem é este? Mas Jesus toca o esquife e todos pasmados. Meu irmão, minha irmã, ele interrompe o cortejo. A cova estava aberta. Os coveiros preparados para enterrar o jovem. Mas Jesus diz: jovem, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Quem é este, meu irmão, minha irmã, que até a morte obedece? O morto não fala, não respira, o morto não tem ação. E quando Jesus fala, levanta-te, versículo 15 diz: sentou-se o que estivera morto. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar. Eu fico imaginando o que aquele jovem, naquele momento, sentado ali, que ele deve ter pensado: para onde estão me levando? E essa multidão? Cadê minha mãe? Quem é você? Eu fico imaginando na mente daquele jovem, naquele momento, naquela situação. E o Senhor Jesus o restitui à sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandam avisar Jesus. Jesus amava muito a Marta, a Maria, e amava seu amigo Lázaro. E Jesus ainda demora 2 dias depois da notícia que Lázaro estava doente. E Lázaro morreu, foi colocado na gruta com uma pedra na frente. E Jesus, depois de 2 dias, quando chega lá, Lázaro já havia sido enterrado ali naquela gruta. E Marta, quando Jesus chega, diz: Senhor, se tu estiver aqui, meu irmão não teria sido morto. E Jesus diz: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? E Jesus encaminha lá para aquela gruta e manda que tirasse a pedra. E Jesus ali, movido no Espírito, comovido, Marta vira para Jesus e fala: Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. Sai aquele homem que já estava 4 dias, cheirando mal, com as mãos todas atadas, lenço no rosto. E o Senhor diz: desatai-o, deixai-o ir. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Esse Jesus que está aqui conosco, é esse Jesus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse Jesus que tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte. Ele vê o seu interior, ele vê o seu íntimo, ele sabe das lutas que você tem passado nessa vida. E o Senhor quer restaurar tudo. Olha a vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas que não tirasse a vida dele. Foi acometido de uma lepra, ao ponto de ficar coçando com cacos de telhas, e a sua mulher dizer para ele, a
amaldiçoe seu Deus e morre. Mas Jó era homem temente a Deus. Ele perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo a Jó, porque ele era um homem temente ao Senhor. E assim, as nossas vidas, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você perdeu, não sei a sua luta, mas Deus pode restituir tudo. Pode restituir hoje, amanhã, ou no porvir. Vai chegar o dia em que Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, aqueles que viveram com Cristo, para ter a ressurreição da vida, para ter um encontro com o Senhor nos ares, participar das bodas do Cordeiro. Mas aqueles, a palavra diz que todos ressuscitarão, aqueles também que foram maus e que não confessaram o Senhor Jesus, para ter a segunda morte, ser lançado num lago de fogo e enxofre. Mas nossa esperança está somente no Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, minha irmã, o que é difícil para nós é fácil para o Senhor. E no versículo 16 e 17, toda aquela multidão, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quando Jesus entrega aquele jovem àquela mãe viúva, aquela mulher, também posso imaginar a alegria. O choro transforma em alegria, e aquela mulher naquela vila deve ter saído correndo, cidade adentro, e aquelas pessoas nas janelas pensando: essa mulher foi enterrar o filho e agora está aqui alegre, sorrindo, pulando, saltando, louvando, glorificando. E de repente vem aquele filho que estava morto. Já imaginaram essa cena? Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus que nós nos entregamos, né? É aquele que nos tirou das trevas, do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Operou no passado, opera no presente e continua operando milagres, sinais e maravilhas. E no porvir, a nossa esperança da ressurreição daqueles nossos queridos que já partiram, estaremos para sempre com o Senhor, junto com eles. Nunca mais haverá choro, nunca mais haverá tristeza nem pranto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que nos acompanha aqui presente e para você que nos acompanha via internet de sua casa, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é onisciente e Ele esquadrinha o teu coração e sabe tudo o que se passa na sua vida, e no momento certo Ele virá com as suas mãos fortes e poderosas trazer socorro para você. O Senhor Jesus não chega atrasado. Quando Ele chegou, Lázaro já era de 4 dias, cheirava mal, mas Jesus chegou na hora certa. Tempo de Deus, como eu disse lá no início, não é o nosso tempo. Se aquele jovem já havia sido enterrado, Jesus tinha poder para mandar tirar a terra e ressuscitar aquele homem. Tamanho o poder do nosso Deus, tamanho o poder desse Deus que nós confiamos, nós nos entregamos a Ele. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Converse com Ele, meu irmão, minha irmã, através da oração. Confesse todas as suas angústias, preocupações, medo. Nesse tempo de pandemia, né? O Senhor é que tem nos mantido de pé, pela sua misericórdia que tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas. E glórias sejam dadas a Deus, porque Ele, mesmo nesse tempo, Ele tem nos mantido de pé na presença dEle. E que nós estejamos sempre na presença do Senhor, até a volta do Senhor. Pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Nós cantamos isso aqui. E nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir a sua oração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, tenha compaixão de nós e continue nos abençoando e fortalecendo a cada dia a nossa fé no Senhor. Somos discípulos de Jesus e Ele nos ensina a sermos compassivos, termos compaixão com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos netos, com os nossos pais, com os nossos irmãos em Cristo, sermos compassivos com os nossos amigos, levando a palavra do Senhor, que é poderosa, àquele que está perdido como nós estávamos no passado, mas o Senhor nos deu vida e vida abundante. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesta tarde, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão e possa nos assistir em todas as nossas fraquezas, em todos os nossos medos, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Aleluia. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é poderosa. Tua palavra é escrita há tantos anos, Pai, mas nos nossos dias ela é viva e eficaz, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor, apesar de nós, o Senhor nos usa para que possamos, ó Deus, crer e confiar a cada dia no Senhor, certos de que o Senhor, dos altos céus, do seu mais alto e sublime trono, o Senhor vê tudo o que se passa nessa terra. Uma população mundial de quase 8 bilhões, mas o Senhor conhece como cada ser humano tem vivido a sua vida, na presença do Senhor ou longe do Senhor, mas que o Senhor nos use para que possamos falar do teu amor, para que possamos falar que o Senhor vive e reina para todo sempre, para que o Senhor possa continuar transformando vidas, Pai, ressuscitando pessoas que estão mortas.